E aí, gente, Enem Science aqui. Esse episódio 98 do Enem Science Podcast. Eu vou falar hoje sobre dois livros do Wittgenstein, que é o Remarks on the Foundations of Mathematics, que é basicamente uma extensão do Tractatus Lógicos Filosóficos, né, que é o livro dele de lógica, e de certa forma de teoria dos conjuntos, em alguns aspectos, que a gente falou em outro episódio, né? E outro livro também, que é um pouco mais simples, que é o Palestras dele no Fundamentos da Matemática, de 1939 em Cambridge, e o Alan Turing participa também, enquanto outros autores, além de outros autores. Então, é legal porque quando eu li, eu pensei que ele tava... Eu li o livro direto e eu não sabia exatamente se era Turing mesmo, ou se ele tava, tipo, fazendo como se fosse Turing. Na verdade, era realmente Turing. Então, o Turing participou dessas palestras e tem algumas... é, não treta, né, mas alguns debates ali em relação a algumas propriedades de lógica, como alguns teoremas específicos que a gente vai ver posteriormente, que ambos diferenciavam, né, em relação à lógica em si. Então, eu vou falar sobre esses dois livros que são uma extensão do Tratados Lógicos Filosóficos, né? Então, como de praxe, eu vou também usar uma lousa aqui digital para falar sobre o tema, e eu vou nas proposições principais dele. Não sei quanto tempo vai durar essa aula, mas provavelmente vai ser bastante, né? Bem, primeiro ponto. A primeira coisa que ele fala, que é relevante, é que ele fala sobre a fórmula, a fórmula como uma proposição. Então, a gente tem fórmulas. A gente tem fórmulas e proposições, né? Aí você pode perguntar, o que é uma fórmula? Do ponto de vista prático. Por exemplo, quando eu escrevo aqui de uma bem conhecida, E igual a mc ao quadrado, eu já vou falar dela posteriormente. O que significa? É equivalente de massa e energia, de energia e massa. Só que, qual é o significado dela, real? Quais são as aplicações dela na prática? Esses símbolos, eu poderia usar outros símbolos para dizer a mesma coisa? Sim. Então, o que importa para a fórmula, o que importa para a proposição que de equivalência de energia-massa de Einstein, o que importa não são os símbolos usados e nem a fórmula em si, mas sua intenção, seu significante, seu significado. Então, essa noção de equivalência de energia-massa, ela é uma verdade, certo? Obviamente, vamos supor que fosse mentira. No caso, seria uma proposição falsa. Ainda assim, uma proposição, só que falsa. O grande ponto é que todo tipo de fórmula, seja do ponto de vista textual, verbal, eu posso dizer verbalmente que E igual a mc ao quadrado, eu posso escrever por extenso, eu posso usar fórmulas. A fórmula ela tem um sentido, ela tem um significado. E, é, por exemplo, ele dá um exemplo de, vamos supor que eu tenho y é igual a x ao quadrado. O que determina o valor de x e y? Então, depende do contexto, né? O que você está falando sobre, né? Então, a fórmula, ela não pode ser tirada do contexto onde ela está. É matemática pura, é física. Então, por exemplo, temos como se epsilon greedy, que é mais para algoritmos. Então, aqui normalmente é a variância, por exemplo. É o símbolo comumente usado para variância. Significa que esse símbolo, nele está explicado o que é que isso aqui é variância? Não. Sigma pode significar coisas diferentes na física, na economia, etc. Em várias áreas. Então, você pode ter o valor gama, que na inteligência artificial é a taxa de desconto em reinforcement learning. Então, no contexto de inteligência artificial, RL, Reinforcement Learning Gamma, significa isso. No contexto de inteligência artificial, há significações. Então, é o contexto em que aquilo está inserido. 1000 normalmente significa uma função de probabilidade de 0 até 1, usando o chamado de Lebesgue Measure. Então, e Measure Theory também, né? Então, todas essas coisas estão dentro de contexto.
E você tem que entender o contexto. Então, por exemplo, a fórmula soma da taxa de desconto elevado a RT, taxa de recompensas, T igual a zero, que é na inteligência artificial. Essa fórmula está no contexto. Você tem que entender o contexto se você não vai entender o significado disso aqui na prática. Opa, deixa só assim. Então você tem que entender. Isso aqui é uma função de binaridade, né? Reinforcement learning, né? Eu não vou explicar com detalhes, mas basicamente é usado nesse contexto, né? Então, um grande ponto é que a fórmula tem um significado. Se você tira qualquer artigo que você vai ler, cara. Então, o cara vai usar certos símbolos que não necessariamente a leitura da cultura acadêmica como um todo usa para aquele contexto. É o símbolo que ele está usando para aquele artigo específico. Embora, por exemplo, na inteligência artificial, esse símbolo normalmente é usado, gama, né? Para penalidade, ações A, R recompensas R, enfim, e assim vai. Por exemplo, propriedades marcovianas, né? Você normalmente usa, se eu lembrar de cor, você tem a função de transição, por exemplo. Você tem o seu input, você tem ações, recompensas, estados, enfim. Tem várias coisas que são padrões em um tuple marcoviano. Enfim, que é associado à teoria da probabilidade aplicada na inteligência artificial, né? Então o símbolo tem que ter um significado. A fórmula tem que ter um significado. Agora o ponto é qual é o critério, né? Então qual é o critério? Por exemplo, para essa fórmula aqui. Depende do contexto. Então o contexto aqui é probabilidade. Então, representar números reais, que na parte de inteligência artificial são ações. Então, as ações ionésimas estão dentro do conjunto de números reais. As recompensas de inteligência artificial em Reinforcement Learning estão dentro dos números irracionais. O input em Reinforcement Learning está dentro dos números naturais, dependendo do tipo de input que você está falando. Então, isso aqui está no contexto de inteligência artificial. É óbvio que se você não entender sobre Reinforcement Learning, tem um curso no canal sobre o tema, por sinal, né? Se quiser aprender sobre esse método de inteligência artificial, sobre esse modelo, esses símbolos estão no contexto. Então ele só tem o significado, o critério para você entender o significado é associado ao contexto que esses símbolos estão inseridos. Não precisava ser CX, não precisava ser R de recompensa, A de ações. É usado porque é comumente usado na literatura acadêmica esses símbolos nessa área específica da inteligência artificial. Então, por exemplo, o símbolo é X com. Parece X fatorial, né? Vamos supor que não seja X fatorial. Então, X assim versus X assim. É na raiz. Vamos supor que eu, na minha notação, quero significar a mesma coisa. Obviamente, o certo é você usar a notação mais comum atual, mas em si o que importa é o significado que você quer dar ao símbolo dentro do seu artigo. Então, o critério é esse. Opa. E aí, ele vai falar, acho que tem na parte 5. Né? E aí ele vai falar sobre o que é chamado de inferências lógicas. Todo livro ele vai falar sobre isso. Então, inferências lógicas. O que é uma inferência? Não é um achismo, é uma chamada em inglês de educated guess. Você faz uma. Não um achismo, mas você faz uma hipótese, né? Então, uma inferência lógica ela pode ser um conjunto de hipóteses sobre uma determinada coisa. Então, eu tenho a hipótese de que o aumento exógeno da oferta de capital gera inflação. Isso é uma inferência. Ela pode estar certa ou errada. Eu posso tentar provar que ela está certa ou errada. Mas é uma inferência. Nesse caso, a gente está falando de inferências de proposições matemáticas. Por exemplo, eu posso falar qual é a área de um círculo. Aí eu posso falar PR ao quadrado. Fiz esse R meio torto, né? É πr ao quadrado. O que é π? É o valor 3.014, etc. Que é associado a isso. É uma constante, né? Isso vai ser igual a área. E R é o raio, né?
o raio da circunferência. No caso, tem a circunferência, você tem o raio. Então é πr ao quadrado. Essa é a fórmula padrão. Essa fórmula, ela é tautológica, ela é óbvia. Isso aqui não é questão de opinião. Isso aqui é uma questão de obviedade. Essa é a forma para a área nesse contexto. É claro que a gente está falando sobre geometria, inicialmente, euclidiana. Euclidiana. Eu poderia falar de geometria não euclidiana. Eu poderia falar de forma, de um teorema de Pitágoras, por exemplo. X ao quadrado, y ao quadrado igual a c ao quadrado. Poderia usar na geometria não euclidiana. E é possível. O Lobachevsky e o Bolai, que inventaram o Gauss de certa forma, mas principalmente o Lobachevsky na Rússia e o Bolai, eles vieram com essa questão, né? Da geometria não euclidiana. Então, eles provaram o teorema de Pitágoras, por exemplo, na geometria euclidiana. Então você tem inferências lógicas a priori sobre matemática que podem ser feitas. E aí ele fala que o processo de provas, aqui na escola você já ouviu isso, né? O professor fala pra você na prova, né? Eu quero ver como que você chegou nesse resultado. Então você tem o chamado de processo. Então para você chegar no que é chamado, entre aspas, por ele de experimento, né? Então você tem o processo, o que é chamado por ele de experimento. O que é o experimento, por exemplo? Vamos supor que eu tenho uma linha aqui. É o exemplo que ele dá. Eu posso fazer uma bissecção dessa linha? Eu posso dividir essa linha? Eu posso fazer isso? Isso é possível? Sim. Então, é um fato geométrico que eu posso fazer uma bissecção de uma linha. De uma reta, para ser mais claro, né? Ou uma trissecção, enfim. Pode fazer uma enfim. A questão é, eu posso fazer isso? Eu posso. Não tem nada que te impede de fazer isso. E você analisar isso do ponto de vista prático, né? Se eu falar que aqui é A, aqui é B, eu tenho A, B, etc. Eu começar a falar um pouco de ângulos, etc. O grande ponto é que você pode fazer isso. Você concorda que geometricamente, quando, por exemplo, eu vou desenhar o dodecahedron. Então vamos supor, existe o dodecahedron? Aquele sólido platônico específico? Existe. Como? Me prova. Me desenha o dodecahedron como Euclides desenhou. Você vai lá, desenha. Eu já desenhei, por sinal, seguindo a, o elemento de Euclides, né, que é o livro dele. É bem difícil de desenhar, mas tu pode provar. Tu pode, por exemplo, provar que um quadrado ele tem 4 lados. Isso é um fato. Eu posso provar que isso daqui é um losango e que isso daqui é diferente de um quadrado. Esse processo de prova, ele pode ser um experimento. Ambos têm 4 lados, mas a formatação deles é diferente. E é óbvio que isso é diferente. A questão é, eu desenhar isso daqui e falar que ele tem 4 lados, isso é um experimento? Isso é uma relação a posteriori ou a priori, né? Isso é uma inferência a priori ou a posteriori? É um ato do experimento, do processo? Isso daqui tô deixando em aberto, né? Pra você pensar, né? Será que é o processo de você descrever uma fórmula matemática? De você chegar, por exemplo, na entropia de Shannon, que a gente já falou bastante. Que é a soma do logaritmo... Peraí, eu fazendo a fórmula errada. De PI log PI. A forma tradicional de entropia de Shannon. Obviamente, isso aqui é o resultado. Tem a derivação da entropia de Shannon, que é muito maior que isso. Que eu não vou fazer agora. Mas essa fórmula tem um significado. Tem várias aplicações significantes. E o ponto é que você chega nesse... Existe um processo para você chegar nisso. E você não precisaria da existência de Shannon para você chegar nisso, do autor. Isso daqui não é algo que é fora da realidade. Isso daqui é algo que é totalmente possível de alguém. Por exemplo, o cálculo foi descoberto por Newton e por Leibniz. O Arquimedes quase descobriu, de certa forma, algumas dessas teorias. Vou deixar um artigo sobre isso nesse ponto, do próprio autor. Então, o ponto é que você tem inferências lógicas de hipóteses e o processo matemático e também linguístico, porque uma prova matemática também você escreve coisas, né?
pode falar, dado G, alguma coisa, tal coisa acontece. Aí você tem as corolárias, você tem os lemas. Você usa a gramática para isso. Você usa a sintaxe. Isso é importante para alguém entender a sua prova matemática. Não é só o símbolo matemático em si, semioticamente. Também tem uma questão linguística associada à prova matemática. Isso é óbvio. Tem um artigo na Quantum Magazine que fala sobre isso com mais detalhes. E aí então você tem, por exemplo, um predicado. Eu tô na parte 7. Então você tem o que é chamado de, por exemplo, predicado. Ou premissa, tá? Então você tem sua premissa ou predicado. Você tem o que o Wittgenstein chama de transição, que é o processo, né? A transição só acaba na conclusão, né? Então você tem a transição, por exemplo. Eu olho para isso daqui. Finge que eu desenhei reto, tá? Eu vou fazer de novo, mas tem que fazer um equilátero. Na prova de Euclides do Teorema de Pitágoras. Você tem isso aqui, né? Certo? Aí você tem a fórmula disso. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a c ao quadrado. Que eu desenhei errado aqui, mas é que basicamente cada aqui você tem um cubo, do ponto de vista quadrático, né? Eu queria que a ordem é essa, né? Por exemplo, x, y e c. Alguém me corrija se eu estiver errado, tá? Mas basicamente essa é a forma de Pitágoras do ponto de vista geométrico. Então, qual a diferença dessa fórmula algébrica e da geométrica, né? Nenhuma. É a mesma merda. Eu tenho o teorema de Pitágoras. Tu já consegue inferir as coisas da mesma forma. O grande ponto é que, para eu provar isso daqui, você tem uma transição do predicado em relação à quadratura de triângulos para gerar no fim a conclusão. E tem aplicações, tá? Do teorema de Pitágoras na ciência da computação. Eu já falei sobre isso num vídeo do canal sobre programação, né? Então as pessoas acham que é inútil, né? É que você se engana. Tudo da matemática pura tem uma utilidade eventualmente. Teoria dos números. Sem teoria dos números você não teria computador. Ponto. Você não teria criptografia. Você não teria computador. Não teria internet. Não teria a teoria matemática de Shannon de informação. Não teria internet. Então já começa por aí, né? Então o livro do Legendre do Gauss sobre esse tema não foram inúteis, né? Eles achavam que era inútil, né? Só matemática pura. Pelo contrário. Ao avançar na matemática pura, você está ajudando a matemática aplicada. Ok, então você tem a conclusão, né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de... Vamos supor que exista x tal que... Such that, né? X seja menor que y. Então existe em x, no espectro de x, x que seja menor que y. Certo? Essa é uma proposição. Eu tenho como provar ela? Depende do contexto. Nesse caso é uma proposição. Eu tenho que validar essa proposição. Vamos supor que eu diga que o x está dentro dos números naturais e que y está dentro dos números reais. Números reais. Então, se você insere um contexto na sua proposição, dá pra você entender, ok, mas ela tem que ter significado. Ela por si só, ela tem uma estrutura que pode estar correta, mas normalmente você quer implicar um significado, né? Agora a questão, como que você aprende? Como uma criança, por exemplo, do ponto de vista de Piaget, até, de certa forma, eu não curto Piaget. Influência do Paul Bloom, né? O primeiro curso que eu fiz de psicologia foi do Paul Bloom, que é mais cognitivo, né? Cognitivista, né? E eu segui essa visão porque eu creio que é a mais correta, na minha opinião. Mas, falando sobre a Piaget, né? Como que a criança aprende a inferir coisas? Isso é uma questão importante, né? Porque parece que tá no nosso DNA, né? Que nós fazemos inferências, né? E ele fala que a prova matemática, então a prova matemática, ela é um padrão. Ela é um padrão. A pattern em inglês. Então, como assim a prova matemática é um padrão? Ela é
algo que não pode ser, por exemplo, x mais y é igual a 4. Vamos supor. E vamos supor que nesse caso seja 2 mais 2. Vamos supor que eu coloco o valor para essas variáveis em Python, por exemplo. Isso é uma tautologia. Isso daqui é óbvio nas leis da aritmética. Você não pode desprovar isso, isso é um fato. Não é questão de opinião. Matemática é impessoal. Então, isso é uma prova que. A prova que 2 mais 2 é 4 é qual? As leis da aritmética. Em que unidades vão gerar. Não importa o número indo-arábico, né? Você poderia usar números romanos. Eu poderia falar, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Não mudou o significado, só mudou os símbolos. Então o símbolo não importa. 2 não existe. O símbolo 2 ele não existe. Ele existe na nossa mente. Ponto. Agora, obviamente, do ponto de vista teológico, né? Deus sendo onisciente, tudo existe predicado nele eternamente, né? Então, obviamente, por isso tudo na matemática é descoberto do ponto de vista teológico, né? Deus já sabia todos os teoremas que existem, que vão existir no futuro. Então, você descobriu algo que alguém já sabia, logo você não inventou. Não criou algo que não existia antes, dado a existência de Deus, né? Isso é óbvio. Recomendo a prova de God ou de Deus, né? Embora no fim não prova nada, né? Porque no fim, a prova de Deus é tão óbvia que não merece uma prova lógica. É tão óbvia a existência de Deus que eu creio que não é necessária uma apologética que tem como premissa provar coisas, que é pela fé. Mas enfim. Basicamente, ele diz que a prova, o padrão em si, ele é um experimento. Ele é uma prova a posteriori, talvez. Então, essa prova é a posteriori. Você tem que ver desenhado isso daqui para você saber que está certo. Sim, você tem que ver. Tem que provar no texto, né? Mas é algo na nossa mente, no fim. Que eu tô pondo no papel. É uma inferência. Aqui é uma interpretação. Não tô dizendo que isso daqui é um experimento. O próprio Wittgenstein, ele deixa em aberto também. Ele fala mais voltado para isso. Que não necessariamente isso daqui que eu tô fazendo geometricamente e algebricamente, do Teorema de Pitágoras, é um experimento. A posteriori, no sentido. Mas que o processo de matemático é, né? De você fazer uma prova e das pessoas aceitarem essa prova, né? Enfim. De repente a prova tá certa e ninguém aceita. Pode acontecer. Pode ocorrer. Isso é totalmente possível, né? Então vamos continuar aqui. É. Então ele vai falar sobre. Tem que seguir os axiomas, é claro. Tô no 9. Então, pro 9. Ele vai falar sobre matemáticos, objetos. Perdão, objetos matemáticos são o objeto de uma crença, né? Então você crer, por exemplo, que. Por exemplo, você quer que E igual a mc ao quadrado? Você acredita nisso? Por quê? Isso aqui é um objeto matemático. Isso aqui é a velocidade da luz. Tem um objeto, uma constante. A constante da luz. Uma aproximação do caso, né? Então você acredita nisso? Vamos expandir essa equação aqui. Por exemplo, na equação original do Einstein, se m igual a mc ao quadrado, ele é assim. Eu vou deixar na descrição o paper. K0. Ele define K0 e K1, tá? Mas não vou ficar em detalhes aqui. A equação original do mc ao quadrado é essa daqui. 1 sobre 2 L C ao quadrado N ao quadrado. Essa equação, que depois por fazendo uma multiplicação, né? Você gera isso aqui, né? Então no fim é a mesma coisa, não muda nada. Então E igual a mc ao quadrado é a mesma coisa que isso daqui. A equivalência de energia, massa. Então aqui L vai ser basicamente. Tá no próprio paper do Einstein, tá? 1 menos N por C
costeira, né? Que daqui é em coordenadas, né? Da, em relação a isso, né? Em relação a esse sistema, ponto de vista de coordenadas. Aí você vai ter a raiz quadrada de 1 menos n ao quadrado por c ao quadrado. Então, é a mesma coisa. Só tá de forma expandida. Ele expande mais ali também, né? Mas o grande ponto é que o significado é o mesmo. O que só muda é a formatação, né, em si. Todos aqui são objetos matemáticos. Aqui a gente tá falando sobre energia, sobre massa, então, energia cinética no caso, enfim. E a gente tá fazendo associações do ponto de vista de coordenadas que ele descreve como que si, eta e zeta. Acho que é assim que é zeta, né? Nossa, agora meu professor ia me matar. Vamos ver se eu lembro o zeta de cor. Acho que é assim. Esse é o que si, esse é o zeta, se não me engano. Eu fiz meio torto. Então em x, y, z. Então você tem coordenadas em que você tem um sistema, pode ser uma estrela, enfim, não importa, um objeto físico. E você tem a relação de equivalência massa-energia, por exemplo, da produção da estrela em relação à quantidade de massa e de energia necessária para que, proporcionalmente uma a outra, que uma é relacionada à outra, é a equivalência de massa e energia. Né? Então você pode aplicar rapidamente. Então, a premissa estava correta e a forma também, né? Então, vamos para a próxima. Vai tirando print quem quiser, né? Tem bastante coisa ainda. Felizmente, né? O ruim seria se a gente não tivesse tema para falar, né? Então, por exemplo, você faz inferência sobre a etiologia de uma doença, né? Ele te fala, né? Isso é uma inferência. Você não sabe qual que é a causa. Então, como que a gente faz inferências sobre causas, né? Na economia, por exemplo, que a gente usa a praxeologia, na física, na matemática. O cálculo é um experimento em si, ele diz, né? O ato de calcular, não, o cálculo, o inteiro, é. Ele é um experimento? Sim ou não? Proposições verdadeiras que são prováveis no sistema de Euclides, por exemplo. Na linguagem de Euclides, geométrica, por exemplo, que a gente viu aqui, o de Pitágoras. Ele prova dessa forma. Ela é, ela é verdadeira? Ela é mais verdadeira do que a algébrica? Esse é o ponto. Algumas pessoas gostam mais da visão geométrica, por exemplo, no paper Mathematical Variances, o David Resness fala sobre isso, né? O que ele chama de coordinates, né? Que é alguém na matemática que pensa só em coordenadas e não do ponto de vista abstrato e geométrico. Né? Então, eu sempre prefiro pessoas que descrevem as coisas mais geometricamente e visualmente, como o Bohr, por exemplo, ou Marvin Minsky no livro dele Perceptrons. Tem que explicar as coisas visualmente também, o que mostra que você manja do tema realmente. Se você não consegue representar aquilo geometricamente, talvez, ou topologicamente, porque talvez você não conhece o tema o suficiente. Dependendo do tema, né? Ou você pode dizer que o que é provável no sistema de Euclides pode ser falso em outro sistema, né? Então, no sistema de Euclides, a geometria euclidiana, por exemplo, tem proposições que podem ser verdadeiras e outras que podem ser falsas. Né? Na geometria não euclidiana, por exemplo, vão ter relações que vão ser verdadeiras na euclidiana e. Não, perdão, que vão ser falsas na euclidiana e verdadeiras na não euclidiana. Na geometria não euclidiana, você vai ter proposições, as mesmas, né? Que vão ser falsas. Né? Por exemplo, o tema de Pitágoras, ele segue na geometria não euclidiana. É a prova do Bolar e do Lobachevsky nessa questão. Porém, tem coisas que não vão seguir. Por exemplo, na geometria não euclidiana, tenho dois pontos aqui. E aqui vai ser a não euclidiana. E aqui é euclidiana.
Então, euclidiana e não euclidiana. Na não euclidiana, por exemplo, em Minkowski Space, na física, até se você andar de avião, você vai perceber isso, da curvatura da Terra, geodésicas, etc. Em Minkowski Space, representado em 4 dimensões e matrizes, você ir de forma curva é mais rápido do que na reta. Na euclidiana, não. Na euclidiana, você tá numa rua, por exemplo. Uma reta. Qual é o caminho mais longo? A curva ou a reta? Numa rua. Tô numa rua. É óbvio que vai ser a reta que vai ser mais rápido. Andando de carro, como você for. Quando você está num avião, em que você está numa altitude maior, isso vira, do ponto de vista de distância que você está percorrendo, uma noção de curvatura gaussiana, de certa forma. Uma geodésica, que tem na geometria de uma propriedade curva. Então vira geometria não euclidiana. Então, a curva aqui, vamos supor que a gente chama a curva de y. E a reta de x. Y, em questão de distância, vai ser menor que x. Então, por isso que o avião ele vai em curva. Ele não vai reto. Ele vai em curva, porque é mais rápido. Porque a curvatura da Terra funciona assim, por razões geométricas. Da geometria não euclidiana, óbvias. E até no espaço-tempo é assim que funciona também, em relação ao comportamento de partículas, enfim. O que descreve a natureza, como o próprio Feynman diz, é a geometria não euclidiana. Mas a euclidiana tem seus usos. Então você na rua, obviamente, o caminho mais rápido vai ser uma reta. Então, no caso, x seria menor que y. Então, fatos num sistema não são fatos em outro. Por exemplo, na lógica booleana clássica, então, booleana clássica, você tem um sistema que ele é distributivo. Na geometria, não, na lógica da computação quântica, né? Quantum logic, você tem um sistema em lattice, né? Não distributivo. Então tem coisas na lógica booleana que vão ser verdades, na lógica aplicada à quântica vai ser mentira. Então em diferentes tipos de lógica, você vai ter aplicações diferentes, porque o ambiente é diferente. Então a mecânica clássica é diferente da quântica, é por isso que você vai escrever de forma diferente. Que eu uso para isso, por exemplo, o paper do Von Neumann, do Birkhoff nesse tema, que eu vou deixar na descrição. Já citei em outros vídeos. Mas esse é o ponto. Você vai ter coisas diferentes. Isso é óbvio, né? Você tem noção também de interpretação de uma prova, né? Eu vou apagar aqui, infelizmente. Você vai também ter a interpretação de uma prova. Então, deixa eu ver aqui qual que eu tô. Tô na 3. Tu também vai ter a interpretação de uma prova, né? O que é uma interpretação de uma prova? É você ver se ela tá certa ou não. Será que um bias da pessoa pode fazer ela fazer uma interpretação errada da prova? Da prova matemática, no caso. Pode acontecer. Também tem o teorema da incompletude de Gödel, né? Incompletude no grupo inteiro, tá? Que diz que vamos supor que eu tenha um sistema L e ele é consistente. O que significa que os axiomas presentes nele são consistentes. Então, os axiomas desse sistema, eles não ferem as regras dele mesmo, aritméticas, etc. Então, vou usar como exemplo os EFC. Tem vários. Tem os axiomas de Peano, não importa. A questão de reflexividade, comutatividade, etc. Por exemplo, A vezes B igual a B vezes A. Enfim, coisas desse tipo. Transitividade. Enfim, todas as regras básicas da aritmética. Então, ele é consistente. O teorema da completude de Gödel diz que mesmo que esse conjunto de axiomas básicos seja consistente, tu pode gerar contradições através dele. Ou seja, tu pode provar que ele é consistente, ou seja, que você consegue, no geral, falar proposições corretas sem errar. Os axiomas, eles
Eles são bons o suficiente para você fazer matemática. Porém, por mais que ele seja consistente, você pode gerar paradoxos. Então, pode haver paradoxos. Como o paradoxo de Russell, né? O que diz o paradoxo de Russell? Que X ele pode pertencer a um domínio e não pertencer ao mesmo tempo. Pode ser um membro e não membro ao mesmo tempo de um domínio na matemática. Como assim? E sem ferir os axiomas básicos dentro desse sistema. Ou seja, um paradoxo. Como assim? Ele pode ser membro do domínio e não membro, e você não está errando. Você não feriu seus axiomas. Então, os axiomas de Peano, Gordon Bernays, qual que for, eles, por mais que eles sejam consistentes, ou seja, por mais que você pode provar a consistência deles, mesmo que você prove elas, você pode falar coisas erradas sem errar o formalismo, né? Esse é o ponto. Esse é o teorema de Gödel. Só que, obviamente, por exemplo, tu pode identificar o paradoxo de Gödel. Perdão, o paradoxo de Russell. Esse é um ponto que as pessoas não falam, né? Da incompletude de Gödel. Tu pode identificar, cara. Contanto que você tenha conhecimento de suficiente sobre o tema, eventualmente, pode mostrar nossa ignorância, tu consegue identificar um erro. Então, você pode identificar uma falha no formalismo, e no fim essa falha não vai fazer nada de errado para matemática. Então, no geral, o teorema de Gödel não invalida a matemática. Ele diz que você pode fazer proposições falsas, ao contrário do que Hilbert pensava e outros autores. David Hilbert, no caso. Você pode fazer inferências falsas sem errar o formalismo. Então, o formalismo ele permite falar merda. Falar algo contraditório, errado. E isso é normal. Eu creio que você pode encontrar nas contradições, contanto que você tenha conhecimento suficiente. Então, ignorância não é razão para dizer que a matemática não é, a lógica não é capaz de fazer proposições que são validáveis, né? Se eu posso encontrar o paradoxo de Russell, então eu posso encontrar N paradoxos associados a um formalismo matemático específico, né? Então, esse é o ponto, né? O teorema da incompletude de Gödel, né? Tem dois, exatamente, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui. Vamos supor aqui. É, é uma pergunta, tá? Você pode fazer. Os números cardinais podem ser. Ele faz essa pergunta, né? Os números cardinais podem ser ordenados em série? Então, uma série é tipo assim: x1 até xn. Vamos supor que tá dentro dos números naturais. Então, tem o zero até n, até infinito. Então, você pode ordenar os números cardinais em série? Sim, você pode, de certa forma. Então, eu posso falar que tem um grupo finito ou infinito, que tem os números naturais, por exemplo. Então, eu posso fazer isso. Tu pode fazer isso, vamos supor que eu tenho y e y está dentro dos números reais. Tu pode fazer uma série ordenada deles? Tu pode. O problema é que nos números reais, você vai ter um problema, né? Porque aqui nos números naturais eu começo com 0, 1, 2, 3 e não... É bem claro como que você começa. O problema dos números reais é que de 0 até 1, tu tem infinitos números reais, né? Aí, por onde você começa? Porque você vai ter infinitude, você não tem como começar de 0 até 1. Você vai ter 0, é, tipo, depois de 0 você não vai conseguir começar. E 0 não é um número real. Então, vai ser um número infinitesimal, né? Então, problema, tu pode fazer isso talvez, mas por onde você começa, né? Então, é, não pode ser ordenado como os números naturais, porque, obviamente, aqui é mais fácil, né? Tu sabe por onde começar e terminar. Aqui não. Tu não sabe por onde começar, porque é infinitesimal, né? Sempre vai ter um número menor e tal. Pode expandir isso daqui, essa pergunta do Wittgenstein que ele faz, né? Dos números cardinais.
Vamos supor dos números surreais. Eu acho que é assim que é os falsos reais. Os números surreais, tipo, os números reais, eles estão dentro dos números naturais e a gente pode falar dos irracionais, né? Então, eu posso falar, por exemplo, que C faz parte dos números irracionais. Que eu também posso fazer uma série ordenada infinita. Só que os números reais são ainda mais infinitos que os números irracionais. Então eu vou falar aqui, ó. Y é maior a série ordenada do que os números irracionais do que os números naturais, tá? Eu posso fazer essa proposição. Os números reais, eles são ainda mais infinitos que eles estão dentro dos números reais. Você pode fazer um par ordenado neles? O que vai ter nesse par ordenado vai ser os números reais, irracionais e ordinais. Então você vai ter uma série de infinitudes. Tu pode fazer um par ordenado, mas também é a mesma questão dos reais. Você não pode. Não é que nem nos números naturais, né? Qual é o começo disso aqui? Porque você tem uma série de números infinitesimais. Por onde você começa? Enfim. E você tá falando de infinitos de infinitos, né? Isso aqui não é computável. Não, obviamente, os números naturais infinitos não são computáveis. Tu não vai conseguir computar todos os números primos, por exemplo. É impossível. Porque são infinitos. Tu vai rodar essa máquina eternamente e nunca vai terminar. Se é infinito, é incomputável. Tá bom. Então, uma relação a priori. Mas o grande ponto é que também você tem outros números também. São os números hiperreais. Eu acho que é assim que faz. São os números hiperreais. Que também tá nesse contexto. É, de serem muito maiores que os números reais, né? Então você tem uma série de infinitudes em ambos, nos reais e hiperreais, que geram um bagulho monstruoso, né? Em relação a infinitudes. E você fazer um par ordenado fica cada vez mais complexo. Agora, por exemplo, você pode fazer um par ordenado de números complexos. Por exemplo, eu tenho um campo de números complexos. Então eu tenho x e ix. Essa é a posição de x, essa é a posição de x. Esse é o campo complexo da posição real. Só que aqui é um plano cartesiano. Eu não posso fazer um par ordenado de relações de números complexos, porque isso aqui é um plano cartesiano que tem aspectos simétricos e geométricos. Tem aplicações na física, química e etc. Então eu não posso fazer um par ordenado dos números complexos, porque a natureza deles não permite que eu faça isso. Então você entende que nos números naturais é uma coisa, nos reais é uma coisa, nos irracionais mais ou menos similar, surreais é outra coisa, hiperreais e números complexos. Então, o ambiente que um objeto matemático está cria dependência da possibilidade de se pode fazer uma série ou não. Se é um par, se pode fazer um par ordenado, etc. Coisa do tipo. Então, esse é o ponto, né? Então, ele fala, por exemplo, que as provas matemáticas são uma entidade, né? A questão é, ela pode ser provada por N formas, né? Por exemplo, tem N formas de ser provada números primos. N, tem a de Euclides, tem provas que já vi topológicas de números primos, enfim. Ele disse, por exemplo, que a matemática, a prova matemática molda a linguagem, né? Aí eu não sei se é verdade. Ele diz, a prova matemática molda a linguagem. Talvez seja o contrário, não sei, mas o autor vai dizer, prova matemática molda a linguagem que eu só vou pro L, né? Não sei, né? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Seria possível você falar sobre variáveis escondidas na física sem um experimento? Talvez. Então, por exemplo, o von Neumann, ele tentou fazer uma prova das variáveis escondidas, que elas estavam incorretas, na física quântica, do paper APR do Einstein, Podolsky e Rosen, que falaram que provavelmente haveriam variáveis escondidas, que
fariam possível fazer uma teoria probabilística da mecânica quântica, assim como é na clássica. O, o John Bell disse que a prova de Von Neumann é horrível. Qual é o erro da prova de Von Neumann? Que ela simplesmente não provava o que ela queria. Falei sobre isso no curso de computação quântica. Mas a questão é que o processo do Von Neumann em relação à premissa que estava correta, que eventualmente se tornou correta experimentalmente, estava errado. Então não é que tipo, a premissa que as variáveis escondidas estavam incorretas foi a premissa correta, mas o processo de provar isso estava incorreto. Então meio que o cálculo, a prova matemática, ela se torna um experimento. Dentro da linguagem matemática, claro. Na física, você precisa de uma relação a posteriori, você precisa de experimento depois. Senão você não consegue fazer matemática na física. Então, aí vai a questão, né? Eu tinha dois professores na escola, no ensino médio, que eles brigavam um com o outro de falar. O físico sempre falava que a matemática é um instrumento da física, né? Aí o matemático ficava triste, né? Como assim? Instrumento? Você tá dizendo que minha área de estudo é só um instrumento pra sua? Como se fosse menor, né? Você pode ter certeza, um físico faz mais merda com matemática que um matemático. O próprio. É, como é? Stanislaw Ulam falava isso, né? No algoritmo de Monte Carlo. O criador do algoritmo de Monte Carlo, junto com outro autor. Então a questão é, o cálculo já é um experimento? O fato de, por exemplo, o teste de Bell, as inequalidades de Bell que eu deixei na descrição, já são um experimento? No contexto físico, não. Você precisa da parte a priori, matemática, depois da posteriori, que é o experimento. Na economia é diferente, né? Você tem a praxeologia, né? Que é a priori. Mas esse é o ponto, né? O cálculo já é o experimento, sim ou não? Existem axiomas melhores, né? Enfim. O teorema da incompletude de Gödel faz a gente sentir mal sobre a lógica, né? Então, o teorema de Gödel faz a gente sentir mal sobre a matemática. Depende. Depende da sua visão, né? Porque, de fato, não tem nenhum problema, na minha opinião. E também, a questão é, também que ele coloca, é quando uma contradição causa um problema. Quando, como no teorema da incompletude de Gödel, que é contemporâneo dele, do Wittgenstein e do Russell, uma contradição traz problemas, né? Como o paradoxo de Russell. Quando contradições na matemática, em modelos aparentemente consistentes, como o de Peano, Godel-Bernays, etc., criam problemas, né? Então, esse é um ponto importante, né? Pode alguém pensar sobre matemática aplicada sem pensar na pura? Ele pergunta, na parte 3. Tem dividido em seções esse livro, né? Então, alguém consegue, sem a matemática. Então, vamos pôr aqui, ó. Sem matemática aplicada. Perdão. Não, pode alguém. Então, sem matemática pura, tá? O contrário também serve, vai. Sem matemática aplicada, alguém pensaria sobre a matemática pura? Ou o contrário, né? Então, deixa eu fazer de outra forma. Você depende da. A matemática aplicada depende da matemática pura? Então, a matemática pura, ela depende da aplicada? Ou o contrário? O que eu vejo, por exemplo, teoria dos números. Vamos citar um exemplo, né? Porque senão a gente fica só na filosofia. Teoria dos números. Matemática pura, inicialmente. Sem aplicações. Sem nenhum viés de tentar achar aplicações. Topologia também. Porque o Poincaré, que escreveu Análise de Citos, topologia, mano, o Poincaré era um cara que era muito matemática pura. Ele não gostava de caras mais intuitivos, matemática abstrata, ele achava um nicho, lógico. Então, o Poincaré era um cara mais puro, né? Tanto que ele não descobriu a relatividade porque ele não quis. Entre aspas, né? O cara tinha o queijo e a faca na mão. Ele escreveu o paper
estudo a dinâmica de elétron, que eu vou deixar na descrição, que é sobre o movimento de elétrons, e outro também, que basicamente preconizava a relatividade. Já tinha as equações de Lorentz, Maxwell, etc. Geometria de Riemann, eles já estavam com queijo e faca na mão. Só que ele não viu a aplicação para o que ele já tinha visto. Einstein foi lá e descobriu uma aplicação. Ó, tem uma coisa agora chamada teoria da relatividade. Tem a geral a especial para partículas e a geral para questões gravitacionais e coisas maiores, né? Então, quem descobriu a aplicação do que já estava descoberto foi o Einstein, mas foi porque quando você simplesmente pensa na matemática pura sem aplicação, você não vai, aí que você não acha aplicação mesmo. Mas sempre tem aplicação. Então, a matemática aplicada, ela se serve da pura, né? Então, esse é o ponto, né? Então, tem essa relação de física e matemática pura e coisas do tipo, né? Ele fala sobre, por exemplo, como... Eu vou pagar mais coisa aqui. Ele vai falar, por exemplo... Tomar uma água antes, senão eu vou secar aqui. Como a notação matemática, ela suprime a estrutura. Opa. Notação pode atrapalhar na prática. Pode suprimir a estrutura de um sistema axiomático. Do próprio Russell. Ele critica o Russell algumas vezes. Então a gente pode dizer que no princípio matemática do Russell, então eu vou colocar aqui, sistema do Russell. Proposições. Então dentro dos axiomas que o Russell propõe, então tem uma lista de axiomas, de N axiomas, eu posso dizer que a notação do Russell ou a forma que ele indica as coisas podem ser problemáticas com a própria estrutura do que ele quer dizer, né? Então, alguém pode criticar talvez a lógica modal nesse sentido e outras questões. Depende daí da sua visão. Mas esse é o ponto, né? Ele cita, por exemplo, o teorema de Dedekind, o teorema de Heine-Borel. Ele cita várias coisas aqui. Ele cita a hipótese do contínuo, que eu já falei anteriormente. Ele fala uma coisa que tem a ver com problemas NP-complete, né? Ele diz assim, o problema é a existência da prova quando não há uma construção da existência dela. Ou seja, quando a gente fala sobre problema chamado NP versus P, ou P versus NP, né? Na ciência da computação. O que é isso aqui? Opa. P versus NP. Vamos supor, eu vou propor aqui, vamos supor. Pode dar sua visão. P é igual a NP, ou P é diferente de NP. Esse problema é de US$ 1 milhão, por sinal. Se você resolver, parabéns, você vai ganhar US$ 1 milhão. Bastante coisa em reais. P são algoritmos que rodam em velocidade polinomial, ou seja, rápidos. Por exemplo, você fazer um algoritmo de bubble sort, por exemplo, associado a listas, né? Quer achar, por exemplo, palavras numa lista. Esse é um algoritmo que é fácil de resolver. Então você tem, por exemplo, João, Carlos, Joyce, etc. Você tem uma lista de nomes de pessoas. Vamos supor que eu coloquei N nomes aqui. E você quer achar, com pesquisa, com base nas primeiras letras dos nomes. Tem algoritmos que fazem isso. Esses algoritmos, eles rodam em velocidade que a gente pode chamar de ON, de forma linear, ou seja, rápido. Tem algoritmos que rodam ainda mais rápido, que é a raiz quadrada de N. Ou seja, a otimização é maior. Em jogos, por exemplo. Tudo em jogos é informação, é polígonos, por exemplo. Tu vai jogar GTA V. São polígonos numa tela e você tem, do ponto de vista daquele jogo, a otimização algorítmica de partes do jogo. Eu digo partes porque, por exemplo, tem partes de jogo que são mais... Tem mais intensificação de polígonos e de coisas acontecendo. A sua placa talvez não aguente em alguns momentos.
determinada parte de um jogo porque ela é mais intensiva computacionalmente. Então, essa notação ela vai ser diferente para diferentes partes do jogo. Mas, por exemplo, você tem. Isso daqui é o mais rápido possível, né? Vamos supor. Não é o mais rápido possível, mas é bem rápido. Vamos supor que seja n ao quadrado. Então você tem um algoritmo que roda em velocidade quadrática. Ou seja, pior. Poderia ser 2n ao quadrado. Enfim, a questão é que quanto mais é, você fica longe de algo linear, né? Mais difícil fica. O que é o n input? Pode ser os polígonos na tela, pode ser texto, enfim, não importa. É um vídeo que você está fazendo. Pode ser você tá renderizando vídeo, qualquer coisa, jogando um jogo. A questão é que o algoritmo rápido ele está dentro da classe P. Então, algoritmos que você consegue resolver rapidamente dentro da classe P. NP são algoritmos que você pode fazer um algoritmo para provar que existe uma solução rápida para esse problema. Como o Traveling Salesman, problema do caixeiro viajante. Dado n cidades, você quer visitar essas n cidades com orçamento B, no menor tempo possível, vira um teorema, um problema chamada de teoria dos grafos. Graph Theory. Tu pode provar que existe um algoritmo polinomial para isso, mas você não achou. A questão do que o Wittgenstein quer dizer é, obviamente não tem exatamente noção do problema NP naquela época, talvez. Mas o grande ponto que o que é se aplicável, o que o Wittgenstein diz que é importante para a ciência da computação hoje em dia, para P igual a NP ou diferente de NP, é que a classe NP é basicamente uma classe de coisas que parece que foram provadas que existe velocidade, um algoritmo rápido que resolve esse problema, mas a gente não achou. Mas de fato existe. A questão é, como se valida que todos os problemas da classe NP são resolvíveis em velocidade polinomial? Tu pode validar isso? Porque tem problemas que uma hora é NP complete, depois você vê que é NP hard. NP hard você não tem nem prova que talvez exista um algoritmo rápido. Só que tem um problema, né? Eu recomendo que você veja o filme Traveling Salesman, que tem a ver com tudo isso daí, com P versus NP. Nesse filme, eles falam, por exemplo, de um problema chamado envelopamento de proteínas. Foi resolvido com velocidade polinomial de certa forma rápida. Opa. Usando inteligência artificial, no caso, aprendizado supervisado. Os caras pegaram as proteínas do Protein Data Bank, que é um banco de dados de proteínas online, e usaram um banco de dados ali para o sistema aprender a prever a estrutura de proteínas. Ele conseguiu resolver um problema que nesse filme, e ele realmente era dado como o NP NP complete. Então, vários problemas da classe NP, que você pode provar que existe uma solução, mas você não encontrou o algoritmo que resolve, otimiza esse problema computacional, é que de fato muitos NP foram vistos como P. O próprio problema da maldição da cursionalidade, que eu também vou colocar aí no comentário fixado, que era um problema associado à inteligência artificial, ele não é um problema mais. Não era um problema que era chamado NP-hard, não é mais. Gradient descent, descida de gradiente, era visto como um problema NP-hard em artigos de Deep Learning Theory, teoria da inteligência artificial, ainda hoje é visto como NP-hard. E de alguma forma a inteligência artificial funciona mesmo assim. Esse é o problema da teoria em inteligência artificial. Tem coisas que a gente não sabe porque estatisticamente essa merda funciona e não dá merda. Simplesmente funciona. Esse é um problema. Sem solução, por sinal. Então vamos supor que P seja diferente de NP. Então significa que tem problemas. Tu consegue achar que existe uma solução, mas não existe? Como assim? Se P for diferente de NP, a classe NP nem deveria existir. Porque se condiz nele que problemas NP estão na classe P. Problemas. Você tem problemas NP complete, né? Tem problemas também NP hard. Então você já inclui isso daí. Aí você entende isso daqui. Então significa que tem problemas da classe NP que não
tem uma solução rápida. Ou seja, você não consegue otimizar. Exemplo clássico, que eu creio que não foi resolvido ainda, que é muito importante na área de jogos. Ray Tracing. Vou deixar um artigo de Ray Tracing que eu gosto aí também. Ray Tracing é basicamente você tem polígonos numa tela e você quer calcular dentro desses polígonos, que é para Mesh Theory, vou deixar na descrição também, geometria computacional. Dentro do contexto de Mesh Theory, que é a teoria de polígonos na tela, ela tem a ver com isso. Até para previsão de wallhack no CS, já vi um cara usando isso, por sinal. Não vai ao caso, mas basicamente que é simular a luz, conforme a física da luz, você põe as equações da física da luz no jogo, no Red Dead da vida. Tu quer simular isso, a colisão com difração, difusão e tal, como a luz funciona, em polígonos numa tela. Associado também a Mesh Theory. Essa merda, se eu não me engano, é NP-Hard ou NP-Complete. Eu não sei se é exatamente XP, mas o que significa isso? É que basicamente não tem algoritmo otimizado para isso. Aí a pessoa fala, não, mas os jogos estão crescendo em gráfico, mas eu tenho que ficar atualizando minha placa gráfica e os programadores não conseguem otimizar. Adivinha por que eles não conseguem otimizar? Porque a quantidade de polígonos agora, com o input N crescendo, faz esse problema que é NP Complete, que é o Ray Tracing, não ser otimizável. Eventualmente, quanto mais polígonos você tem na tela, menos otimizável é isso. Ainda mais quando você adiciona Ray Tracing, shader, um monte de merda, que vai fazer na notação Big O, esse problema algoritmo fica pior. E aí, não importa que magia você faça na programação que você não resolve isso. Você tem que resolver um problema chamado Ray Tracing, que não tem solução no momento pelo conhecimento polinomial. Se tivesse, vamos supor que normalmente as soluções que as pessoas usam é tipo um hack, né? Que basicamente você usa inteligência artificial, por exemplo, para simular alguma coisa, como seria a imagem com o ray tracing já feito. Mas para você fazer o ray tracing físico mesmo, virtualmente, tu tem que ter um algoritmo que otimize isso. E essa otimização não foi encontrada. Então não é uma questão que você consegue resolver do além. Então, essa questão do P igual a NP. E é interessante que o Wittgenstein, ele falando sobre lógica, ele fala sobre isso indiretamente, né? Sobre essa questão da citação que eu já citei dele. Se uma construção é real, na- não é real, de uma prova, a questão é como que você, por exemplo, no caso da classe NP, como que você consegue provar que existe uma solução rápida, mas você não consegue achar? Como, como que eu sei que, na verdade, muitos problemas da classe NP são de outra classe? Por exemplo, uma classe de problemas não decidíveis, né? Que você não consegue resolver. Como, por exemplo, o décimo problema de Hilbert, coisa do tipo. Que é aplicada para uma série de equações diferentes de nível maior, né? Mas enfim. Basicamente é isso. Né? E também diz que as regras da inferência lógica são como as regras de um jogo, né? Então ele diz que as regras da inferência lógica matemática, de provas matemáticas, são como se fosse um jogo. Muito interessante. Então as regras da inferência lógica, que é tautológica, né? Ela, impessoal e tal, da inferência lógica, são como um jogo de linguagem, né? A language game, um jogo de linguagem. Em que as palavras que você usa pode te fazer estar errado, dependendo. Obviamente a prova matemática não depende apenas da sua sintaxe, da forma que você fala, mas a forma que você estrutura suas premissas, seus argumentos, vão fazer você estar errado ou não. Por exemplo, a conjectura de Goldbach, eu estava lendo alguns artigos sobre isso, e eles não são considerados corretos. A questão é por que eles não estão corretos? Tem que ter uma razão. Porque a prova de algo, de uma inferência a priori que a sequência de Goldbach é infinita, né? Então, que basicamente, por exemplo, numa das versões, você tem que
a soma de dois números primos pode representar os números pares, se não me engano. Os números pares. Pode representar todos os números pares. Todos, no caso, né? E você vai fazer 10 elevado a alguma coisa. Vamos supor que 10 elevado a 36. No caso, números, né? Que você achou isso daí, mas no fim, não pode provar infinito experimentalmente. Computacionalmente, você não pode provar que conjectura de Godot. Então já foi provado até um número específico. 10 elevado a alguma coisa, mas, enfim. Esse é o ponto, né? Na prática. Vamos para agora outros exemplos, né? Alguns mais simples, outros mais complexos. Então vamos supor que eu tenho uma proposição experimental, né? Que é o termo que ele usa. Então, por exemplo, um triângulo equilátero. Vamos supor que eu falo que a soma dos ângulos dele é 180 graus. Como que eu provo isso? É uma prova tautológica. Eu posso fazer isso para um triângulo isósceles, para outro tipo de triângulo. Dei errado. O grande ponto é que não muda. Seja para um círculo, etc, que é 360. Enfim, não muda. E esse é o ponto. A prova experimental é o ato do cálculo, né? Por exemplo, eu vou falar, ele dá um exemplo que é literalmente esse, na química. Então você tem uma proposição química em que você tem oxigênio e hidrogênio. Então você tem H, O, oxigênio, né? Hidrogênio, que vai formar H2O, com um número de partículas nesse contexto. Então a fórmula em si, uma fórmula química, por exemplo, ele cita essa fórmula aqui. DNA, opa, sódio é igual a 2Na mais H2. Então o grande ponto é que a fórmula está no contexto químico. Então você tem que saber o que está se tratando isso aqui. Quais são as propriedades que essas variáveis estão falando sobre, né? E esse é o ponto, né, no caso. Então, quando a gente está falando sobre provas do ponto de vista químico, a gente está falando sobre provas associadas à química, isso é óbvio. Mas você tem fórmulas associadas a isso, né? Que são com base experimental, né? Então, isso é parte da lógica por trás de uma fórmula, né? A noção de, por exemplo, até de causalidade, né, na química, né? Que tantos mols de alguma substância causam outros em relação aos prótons, que você calcula, etc., nêutrons, numa solução heterogênea, né? Então, o ponto é que são fórmulas que têm proposições que elas são em si um experimento também. Ou elas descrevem o experimento, enfim. Depende aí do contexto. Bom, ele cita também. Vamos supor que a conjectura de Godot fosse falsa, né? O que faz o experimento falar que é falsa, né? Você não pode fazer computacionalmente, tem que fazer de uma forma matemática, né? Explicar porque ela é verdadeira ou falsa. Ele diz que a lógica não depende da psicologia, né? Citando uma obra de Frege, né? Nesse contexto, né? Ele fala também do perigo da contradição na lógica e a matemática. O perigo da contradição na lógica e matemática é a sua aplicação. Por exemplo, no teorema da completude de Gödel, tu pode identificar quando tem um paradoxo, quando tem um problema. A questão é, se você aplicar de forma errada a matemática, tu vai encontrar contradições, mesmo não cometendo gafes, erros do ponto de vista do sistema formal que você está usando. Seja o de piano, etc. Que você está usando. Então, como eu disse, ele cita o paradoxo de Russell. Ele cita indiretamente o teorema de Otto. Ele cita o paradoxo do mentiroso, né?
de Epimênides, né? Então, vou aqui, paradoxo mentiroso, ou liar paradox. Então, é muito simples, né? Você tem Epimênides, que é um filósofo. Até, não, o Paulo cita isso na Bíblia também, nas suas cartas. Todos os cretenses são bestas mentirosas, etc. Mas nessa passagem que ele cita Epimênides, Paulo, ele tá numa passagem que Epimênides diz que todos os cretenses, então, Epimênides ele é cretense, certo? Epimênides, deixa eu fazer certo. Epimênides é cretense, certo? Ele é de Creta, da ilha. E Paulo vai lá e tal também. Certo? É uma proposição, primeira proposição aqui. E ele diz, a proposição, todos os cretenses, todos no caso, os cretenses são bestas ruins, bestas mentirosas, alguma coisa assim. São mentirosos, né? São glutões. Porém, vamos entender aqui. Vamos supor que Epimênides seja X. X faz parte de Creta, que eu vou colocar como C. C gigante. No caso, Epimênides, ele está dentro do que é do conjunto de cretenses. Se todos os cretenses ionésios são mentirosos, né? Eu poderia dizer que, é, no caso, eu poderia dizer que C, M, né? Então, M de mentiroso. Todos os cretenses são mentirosos. Então, se eu falo que isso aqui é uma afirmativa, né? Essa proposição é afirmativa. Então, eu posso dizer que logo Epimênides também é mentiroso. Nesse caso, todos os cretenses são mentirosos. Então, se todos são mentirosos, logo o próprio Epimênides é cretense, logo ele é mentiroso. Esse é o paradoxo do mentiroso. Obviamente, no contexto da passagem, se você ler, Epimênides se exclui, claro. Ele está dizendo que, no geral, os cretenses. Ele está dizendo literalmente todo cretense, literalmente, individualmente, que não acontece ninguém. Não necessariamente, ele está dizendo que. Ele, por exemplo, ele sendo cretense, ele está falando que, no geral, os cretenses são mentirosos. Mas ele está excluindo ele, isso é óbvio. Então, o paradoxo do Epimênides não é um paradoxo do ponto de vista linguístico. É do ponto de vista do paradoxo em si, né? Esse é o ponto. A questão é que o próprio autor ele fala, né? O Wittgenstein, né? Eu minto, então eu não minto. Portanto, eu minto, então eu não minto. O que gera uma confusão, né? No paradoxo do mentiroso, né? Que você cria essa questão, né? Essa confusão, né? Tem também, né, no fim desse livro, né? Uma discussão entre o Alan Turing e o Wittgenstein sobre alguns temas. Como, por exemplo, o teorema, deixa eu ver aqui, de Schoenstein. Então, eu vou pôr aqui embaixo. Opa. Teorema. Deixa eu pegar aqui certinho. Schoenstein. Ou só Scully. É normalmente chamado de paradoxo de Scully. Ou teorema de Scully-Lowenstein. Lowenheim, na verdade. Teorema de Scully ou Scully-Lowenheim. Que é o Lowenheim. Tem um negócio aqui. Então, o que ele disse? Ele disse que, no contexto das EFC, os axiomas do Zermélio Franco, você tem que uma teoria
de ordem. Então, você tem, por exemplo, um par ordenado. Então, você tem, por exemplo, vamos supor que eu tenho um set x. Vou deixar de outra cor. Então, eu tenho um set x. E x é contável. Ou seja, tu pode enumerar o set. Tu pode computar ele. Então, ele é contável. Então, esse é o primeiro ponto. Que é o teorema Lowenheim-Skolem. Então, se você tem uma teoria de primeira ordem, um modelo finito, e tendo cardinalidades infinitas, né? Ele é enumerável. Porém, ele é enumerável e pelo teorema de Cantor, ele ao mesmo tempo não é. Porque no caso você não consegue. Ele é enumerável e não é ao mesmo tempo. Você não consegue, por exemplo, os números reais entre os naturais, que é o teorema de Cantor, por exemplo, achar o gap entre eles. Não é contável. Então na prática, 2, 0. Pegar aqui a equação correta. Teorema de Cantor. Basicamente é isso. Então você vai ter isso. Menor que x zero. Então, o grande ponto é que você tem um set que é contável, ao mesmo tempo não é contável, porque você estava lidando com infinitudes que não são contáveis. Por exemplo, os números reais. Então, leva a um paradoxo. Como assim eles são enumeráveis e ao mesmo tempo incontáveis? Porque se você tem que ter alguma coisa aqui. Ou ele é contável, e somente contável, enumerável. Porque não pode ser tanto contável e incontável. Ou ele é computável ou não. Cria uma nó na cabeça, né? Como assim? Se o conjunto de números reais é incontável, então tem os números naturais, tem os números reais, pelo teorema de Cantor, e você tem infinitudes deles, tem infinitos números naturais, infinitos números reais, e tem um gap entre eles, aparente. Tem também o que chama de hipótese. Acho que eu não sei, tem a hipótese de contínuo, né? Contínuo. A hipótese também tem. É legal de citar. O grande ponto é que se leva a uma contradição. E essa contradição que eles discutem, né? O Alan Turing e o Wittgenstein nessa palestra, né? Então, é bem interessante. E aí eu tava pensando em falar sobre alguns teoremas. Alguns teoremas que não foram provados ainda, né? É a hipótese do contínuo que eu tava falando ali. Mas enfim. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui. Vamos pra parte mais difícil dessa aula, né? Tem algumas conjecturas que eu vou pôr aqui que elas não foram provadas ainda. A questão é, tem uma prova para elas? Como, por exemplo, tem o problema P vezes NP. Eu vou pôr vários, tá? Você tem o que chama de Young-Mills Gap, que eu já vou explicar. Na física. Você tem a conjectura de Goldbach, por exemplo. Você tem a conjectura de porcaria que já foi provada, né? Mas então eu não vou pôr ela. Tem a conjectura de progressões aritméticas de Erdős, né? É uma matemática muito famosa. Tem um filme dele. Eu esqueci o nome do filme, muito bom. Erdős Arithmetic Progression.
progressão aritmética que eu já vou falar sobre. Você tem outras proposições, né? Como a conjectura de Rod, mais pra topologia, né? 1 milhão se você resolver. É um dos problemas do milênio, né? O que que faz as provas desse daqui serem certas, né? É uma conjectura, é um achismo, é uma relação de algo que é verdade ou não. Você quer provar se algo é verdade ou não. Eu vou explicar a do Yang-Mills gap, que é na física, que eu não sou capaz de explicar, por exemplo, a conjectura de Rod, né? Mas eu vou explicar especificamente, né? Você, por exemplo, tem a conjectura de Lagrange, que também é interessante, que eu já vou falar sobre. Você tem a conjectura de Ago, que eu já vou falar. Ago, Hyuga, parece nome de anime. Então, todas essas conjecturas, tem conjecturas de Collas, que é bem interessante. Você precisa de um processo para provar isso aqui. Por exemplo, a conjectura de Poincaré, ela foi provada. Eu fiz um vídeo sobre, mas bem pequeno. Envolve os bagulho bem tensos. Eu vou deixar o paper na descrição. Ela foi provada. Foi a primeira das conjecturas dos problemas do milênio a serem provados. Só que o Perelman ele recusou o prêmio de 1 milhão. O cara da Rússia, né? Essa já foi provada. O que faz uma prova ser correta? Tem toda uma questão linguística também. Mas enfim. Tem também o teorema do Green-Tal também que eu vou citar aqui. Mas enfim. Eu vou falar do primeiro do Yang-Mills, né? Então, Yang-Mills. Qual é a questão que você tem que resolver na Yang-Mills? Eu estou usando um artigo padrão da própria instituição, né? Ali, que é dos Millennium Prizes associados a esse tema. Então, vamos lá. Primeiro, você tem algumas coisas na física que são importantes para você entender esse tema. Gauge Symmetry, simetria e conservação de energia. Tem a ver também com a teoria dos grupos, topologia. Então, você primeiro tem simetria de Gauge, que é relevante aqui. Você tem grupos não abelianos nesse contexto, não comutativos. Nessa teoria de Gauge Theory. Você tem as equações de Maxwell. Como, por exemplo, F igual a dA mais A, que é linear. Associadas ao eletromagnetismo, por exemplo. Eu li o livro do Maxwell até metade, eu acho, tá? Original. E, e você tem a versão do Young's Mills, que eu já vou explicar, né? Que você tem... Que é covariante no sistema de Gauge, né? Zero igual a dA. Em que dA é uma extensão covariante de Gauge, né? Relações simétricas, né? E isso vai ser igual a dA de F. Eu não vou explicar com detalhes aqui, mas... Aí no fim você vai ter uma equação que vai chamada de L, que vai ser 1 sobre 4g ao quadrado. Pela integral do trace, né? Que tá falando sobre o sistema quântico, né? É a soma, que no caso vai ser uma, uma forma invariante quadrática em geometria de Lie que tem a ver com cálculo, tá? Diferencial. De FF. Então vai ser associado na verdade, a álgebra de Lie, né? Perdão. Invariantes nesse contexto. Aí ele cita também, por exemplo, a teoria do Glashow-Sallan-Weinberg, que eu só vou deixar na descrição. Mas o grande ponto, tipo, a definição dessa merda, é associado a um gap de massa,
que ele tá tentando provar matematicamente, porque experimentalmente isso meio que foi provado, de certa forma. O problema é você provar matematicamente isso. O porquê disso. Então, é um gap de massa nas valências associadas ao estado de energia de nível atômico, de delta maior que zero, tal que a excitação desse sistema no vácuo seja ao menos dessa energia. Da excitação disso no vácuo. Talvez seja bom eu colocar aqui, pegar aqui quantum wells valence. Pra talvez desenhar uma imagem. Então, o grande ponto é que você tem um gap de massa num contexto específico associado ao nível atômico, né? Deixa eu pôr aqui. É, valências de elétron. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho uma imagem. Valências, energia. Wells. Na verdade, tem que pôr, na verdade, assim, quantum wells, né? Que dá pra explicar melhor. Eu só tô achando coisa de eletrônica, né? Eu acho que não vai dar certo. Achei aqui, ó. Eu achei mais ou menos alguma coisa aqui. Então, deixa eu fazer uma imagem rapidamente. Então, você tem, por exemplo, aqui L. E níveis de energia. E. Que vão variar nesse contexto. De determinadas substâncias, né? Opa, fiz errado. Então, é nesse contexto de valência, é nesse contexto de que é chamado de quantum wells. É, então você tem esses, entre aspas, poços finitos, né, de potencial nesse contexto, em que você quer fazer uma inferência sobre isso, né? Então você quer fazer uma inferência, explicar uma relação nesse contexto, do nível energético nesse contexto. Diferentes substâncias vão ter níveis diferentes aqui, né? O que é chamado de quantum wells. Que é as valências de energia, eu creio que é a tradução correta, né? Então, é, na função de onda de certas substâncias você vai ter isso. E o ponto, nesse contexto, é encontrar esse gap de massa dentro de delta, né? Porque você pode escrever isso aqui como delta. Nesse contexto, as valências de energia, essas diferenças de valências de energia. Não sei se deu pra explicar também. Então, em resumo, né? Eu vou apagar essa parte de cima. A definição dessa conjectura. Que não tem esse problema matemático que não tem solução no momento. Você tem que provar. Quem quiser ganhar 1 milhão aí, ó, tem que provar para todo o grupo de Gauge simples G, uma teoria de quantum Young-Mills em R elevado a 4 dimensões, em 4D, né? 4 dimensões, números reais, e que tem gap de massa com a valência sendo maior que zero. No contexto de quantum Wells, que eu só fiz um desenho bem mediano, né? Apenas para demonstrar isso, né? Então, esse é o foco, né? É você achar um gap de massa no específico, num contexto específico.
Então, esse é o ponto, né? E vai além disso. Vai falar sobre estruturas quirais, vai falar sobre é, coisas específicas de Gauss Theory, mas o grande ponto é que você quer achar o gap de massa associado a valências de quantum Wells. Basicamente, essa é a lógica. Como que você prova isso? Primeiro você tem que entender o problema e você tem que demonstrar esse problema do ponto de vista matemático, né? Se de fato, como você pode explicar esse gap de massa, né? Não é algo tão simples quanto parece. Quer dizer, não parece simples e é mais difícil ainda. Então, esse é o ponto, né? Então vamos para outra aqui. Tô terminando já. Então vamos para. Eu não vou falar sobre muitas, né? Eu tô pensando em fazer vídeo só sobre isso, né? Sobre conjecturas, né? Então, o de Lagrange, por exemplo. Então vamos para de Lagrange, que eu citei aqui, né? Ela diz que para todo x, estando x dentro dos números naturais, que existe p sendo primo, tal que x ao quadrado seja menor, dentro dos números naturais, né? X ao quadrado seja menor que p e n menos um, n mais um ao quadrado. Na verdade, x ao quadrado. X mais um ao quadrado. Não, perdão, n menos um ao quadrado. E já tem testes daqui para 4 elevado a 10, 4 vezes 10 elevado a 18. Que essa conjectura de Lagrange segue, né? Então, ele é associado... Tem várias conjecturas que são associadas a números primos, né? Essa é só uma delas, né? Então, é só conjectura de Lagrange, né? Deixa eu pegar aqui com mais detalhes. Então, tem várias associadas a números primos, né? Como a própria hipótese de Riemann que a gente viu anteriormente. Então, é basicamente isso. Aí você tem o que é chamado de conjectura de Erdos, né? Vou pôr Erdos aqui. Progressão aritmética. Que basicamente é isso, né? Vamos supor que eu tenha um conjunto N, N1 até Nm. E a questão é se esse grupo, se o inverso dele diverge. Se o inverso desse grupo, a soma do inverso dele diverge. Nessa progressão aritmética, que é dado pela soma n dentro de A, 1 sobre n ao infinito. E você quer saber se essa soma ela diverge. Então, outro teorema que é associado a isso é o teorema do Green-Tal, né? Que eu citei apenas aqui, né? Então, em tudo isso, o processo para provar essa questão, que é o sentido de o que o Wittgenstein quis dizer, é, é o experimento. Porque essas coisas, tem coisas aqui na matemática que você não pode provar fisicamente, computacionalmente, porque você provar a conjectura de Goldbach computacionalmente é uma computação, é algo físico. Que está acontecendo com transistores fazendo cálculos fisicamente, na realidade, para plotar o gráfico ali da conjectura de forma plotada, né? Então tá na sua tela, aquilo foi calculado. Então, essa é a questão, né? Eu vou fazer aqui também outra. Então, esse do gap de massa do Yang-Mills. Eu expliquei literalmente o básico do básico do básico do básico. Dentro do artigo original da instituição lá que eu citei. E aí, você tem o que é chamado de conjectura de água ou giga, né? Giuga, na verdade, né? Parece Ruega do
supercampeões, né? Em que você vai ter o número primo associado ao número de Bernoulli, P-1, que vai ser equivalente a menos 1 mod P. Lembra que o mod associado é o resto de divisão, de ambos os lados da equação, tanto do lado da esquerda quanto da direita. Então, 1 mod P, 1 dividido por P, e isso daqui dividido por P vai ser igual, né? E em que o Bernoulli, esses números de Bernoulli, que esse daqui é o número de Bernoulli, né? Então, Bernoulli. Então, basicamente, essa é a lógica. Que essa progressão vai ser dada pela soma e elevado a P-1, menos 1 mod P, mas é a mesma merda. Que você vai ter o número de Bernoulli também, né? Então, a questão desses teoremas, né? Dessas conjecturas, é falar se uma proposição é verdade ou não, e você tem que provar isso. A questão é como, né? Tem a de Collatz, por exemplo. A de Collatz é mais esquisita ainda. A de Collatz diz: vamos supor, escolha dentro de qualquer dos números naturais. Qualquer número. 2, 3, 7, 90. Se for par, então, é um algoritmo aqui. Se for par, então você vai fazer 2x sobre 2. Vamos supor que seja 10. Então vai ser 2, 10 dividido por 2. Se ele for ímpar, então caso seja ímpar, o número que você escolher, tem que seguir a regra, né? Você vai fazer 1 vezes 3x mais 1. O ponto é que, eventualmente, a sequência de números que você vai ter vai ser 4, 2 e 1 sempre. E a questão é se isso segue para todos os números naturais, sendo par, ímpar, etc. É estranho essa daqui, né? Essa, na minha opinião, é a conjectura mais estranha que eu já vi, porque é algo totalmente aleatório, né? E a sequência também, aparentemente, nada a ver, né? O que você gera essa sequência. Então, é a conjectura de Collatz. Então, o grande ponto é como que você prova isso. Você tem que fazer uma prova rigorosa usando os axiomas da matemática. E há várias áreas da matemática diferentes para tentar desvendar essa questão, né? O grande ponto é que é tudo um processo linguístico de sintaxe também, né? Tem outros problemas matemáticos, como por exemplo, o Navier-Stokes também, que eu vou deixar na descrição. Então eu vou colocar aqui alguns que eu não coloquei. Eu não sinto que eu expliquei bem a do Young's Mill, né? Eu devia ter posto uma imagem. As valências ali da diversas substâncias, mas enfim. Tem também que é chamada de Navier-Stokes, que eu vou deixar na descrição sobre hidrodinâmica, que é um pouco mais complexo de explicar. Não tanto com a de Hodge. A de Hodge é mais difícil. Você tem a chamada de prêmio gêmeos, conjectura de twin primes, né? Prêmio gêmeos, sobre pares de números primos e a sequência infinita deles. Você tem o que é chamado de near squares primes. Enfim, você tem um monte de conjecturas. A questão é, como que eu provo elas? O ato de provar elas é um experimento? Mas se o experimento não dá certo, ele continua sendo experimento, né? Se a prova tá errada, é inútil. Talvez sirva para alguém além nesse tema, mas o que importa é se você encontrou a verdade ou não sobre essa conjectura, né? Do ponto de vista de Wittgenstein, a gente tem essa noção de que, do ponto de vista filosófico, o cálculo, a prova matemática em si, o processo dela, ela é o experimento em si. Não sei se é a priori ou posteriori os dois misturados, mas a questão é, já é o experimento.
Claro que na física você vai ter que ter um experimento posterior, eventualmente. Mas na matemática você tem que ter uma relação de lógica e de axiomas que permitem certas relações em que algo aconteça ao ponto de eu conseguir provar uma conjectura, né? E eu não tenho ideia de como provar nenhuma dessas. Então, eu não sei. Tem que orar a Deus aí pra ensinar nós pra provar alguma coisa aqui. Mas a P versus NP também é difícil pra caramba. Ela parece simples, mas. Por exemplo, eu creio que P é igual a NP. O que nos faz dizer que P não é diferente de NP? Nossa ignorância. Agora, tô assumindo uma lower bound em todos os algoritmos. Tudo bem, mas todos os algoritmos têm uma solução fácil. Agora, todos os problemas matemáticos. Vai pra, por exemplo, complexidade como Gorov, que eu vou deixar pra na descrição também. Mas a questão é que, tipo, eu não tenho como provar. Eu acho que P é igual a NP, mas eu não tenho como provar. Provavelmente é. Tanto de problema NP que agora é P, da classe P, computacionalmente, mas eu não sei. Eu realmente não sei. É, de repente P é diferente de NP do ponto de vista até termodinâmico. Em relação ao princípio de Landauer, etc., computação reversível, que tem operações que a questão não é nem algoritmo, a questão é a quantidade de energia necessária em joules para gerar a resolução daquele problema. Em que sempre você vai ter uma quantidade suficiente de dissipação de energia. Qualquer algoritmo você vai ter dissipação de energia. Ao ponto que você não consegue ter uma eficiência para todos os problemas NP serem da classe P. Você vai ter que ter, em alguns problemas, uma capacidade computacional maior. Exemplo. Então, eu posso comparar o envelopamento de proteínas com xadrez. Ambos foram resolvidos e eram considerados NP-complete. O Shogi era NP-complete. O jogo Shogi. O jogo Shogi era NP-complete. Foi resolvido com inteligência artificial, reinforcement learning. Então, o que me garante que todas as classes, tudo que é NP pode ser resolvido. E a NP vai para várias questões, porque na NP você tem alguns problemas. E agora eu vou voar um pouco porque eu sei que tá grande a aula, né? Eu vou pegar alguns problemas aqui. Eu não sei todos de cor, né? NP Problems, NP Complete, List. Eu já vou citar os que eu lembro de cor, né? Você tem, por exemplo, tem um curso só sobre isso daqui. Tem TreeSIT, que é como se fosse a cabeça de todos os problemas NP Complete, que tem a ver com lógica booleana, não tem solução. Você tem o SIT também. Esses são os cabeças. Todos os problemas aqui têm a ver com teoria dos grafos, no fim. Então, associados a NP Complete, esses são os top. Dizem que se você resolver esses dois, você resolve o resto todo. Você tem outros que, por exemplo, no contexto da teoria dos grafos, como Traveling Salesman, aquela questão do você revisitar necessidades e tal. Quando o input cresce, isso daqui fica incomputável. Você tem o que é chamado de click cover problem. Click cover, que basicamente. Opa, dá pra entender. Que basicamente você tem um grafo não direcionado e você quer saber o tanto de cliques que cobre todo o grafo, né? A teoria dos grafos, né? Então, e você tem que colorizar esses cliques, né? Porque você tem tipo nodes, né? Pegando uma imagem aqui pra eu me basear. E você tem que colorizar esses neighbors, né? Esses cliques de N nodes entre si, né? Eu tenho aqui.
Enfim, é um problema que não tem solução e está associado também a, pelo menos o que o professor disse, que o TRIA-7i tá, é o cabeça de todos os problemas. Eu já vi em artigo também essa questão. Se você resolver um problema, você resolve todos, né? Os problemas NP-complete. Enfim, eu só tô dizendo em parte dele. Mas tem a ver com você colorir gráficos de nodes. Obviamente, aqui tem poucos nodes, né? Quando você aumenta o número de nodes, isso daqui fica mais complexo, né? Então, você achar o mínimo necessário de cliques, né? Pra você colorir todos isso daqui, é considerado NP-hard. Não se sabe se tem solução. Tá dentro da classe NP, só que NP-hard. Tem outra versão também que é NP, né? Tem, por exemplo, como o que é chamado de click problem. Então, você tem outro chamado click problem. Vamos supor que eu escrevi certo ali. Em que você tem achar cliques num grafo. Que no caso são conexões entre nodes aí, né? Tem várias formas de você fazer isso, né? Você tem também o cycle rank. Cycle rank. Que diz que você tem um grafo direcionado e, você, e, um, e ele é um digrafo conectado. E aí você tem que fazer uma medição nesse contexto de ciclos, né? De ranking entre esses grafos, né? Enfim, cycle rank. Cara, você tem o de graph coloring, para você colorir um grafo com três cores: vermelho, azul e verde. Então, eu vou aqui, graphic coloring. Todos esses problemas estão relacionados. Tudo dentro da teoria dos grafos. Até o Trevisan Salesman, todos aqui. Primeira linha de lógica booleana, né? Enfim, e você vai longe, cara. Eu posso continuar aqui, tirando essa parte, com mais ainda. Então vamos lá. Poderia pôr, por exemplo, o caminho de Hamilton, né? Então, dado. Não, acho que é o contrário. Hamilton. Que é basicamente você tem entre ponto A e B, acho o menor conjunto de nodes entre ambos. Então, eu tenho A, B. Eu tenho um caminho aqui. Porque é um labirinto. E aí, vamos supor que tenha várias vertentes de caminhos, né? Cada aqui é um node. E você tem que achar qual é o melhor caminho de A até B. Se você aumenta o número de vértices aqui, vou chamar de N, você basicamente aumenta esse problema. Em jogos é muito usado esse daqui. Então, o melhor caminho entre dois pontos. Quanto mais o número de nodes aumenta, mais difícil fica de resolver, né? Tem que chamar de longest path também. É achar um caminho de tamanho máximo num grafo, né? Então você tem longest path, caminho mais longo. Então você tem um grafo, você quer o máximo, o maior caminho daquele grafo. Então, ao invés de você achar o menor caminho, você quer achar o maior. Também é NP-complete. NP-hard em alguns contextos, né? Tem versões de cada um aqui. Enfim, tem triângulo monocromático. Tem questões de ponto de vista mais associadas à teoria dos jogos, enfim. O Shogi, por exemplo. Mas o grande ponto, né? Até Integra Programming também, que é um tema também interessante. Tem que falar um dia no canal. Depois de falar de Type Theory. Todos esses problemas NP complete. Ou NP hard. Depende do problema. Da versão do problema, né? Então, programação quadrática, né? Quadratic Programming.
Vou deixar artigos de alguns também. Programação quadrática. NP-hard no geral. Que é optimização de problemas envolvendo funções quadráticas. Então, em tudo isso, você tem, obviamente, isso daqui sendo como o santo grau do NP Complete, né? E dizem que se você resolver ele se resolve todos, né? Porque esses problemas eles estão assim conectados. Mas o grande ponto é como resolver. Existe essa solução? A gente pode ver isso do ponto de vista filosófico. O P igual a NP ou é diferente de NP. E para terminar, somente associado ao teorema de Skolem-Lowenheim, o Lowenheim-Skolem, o Turing e o Godel não, Turing e o Dinghy eles discutem sobre isso. E o Turing estava falando que a contradição, ela cria uma ponte que gera problemas associados a inferências matemáticas. Que, na verdade, o teorema da completude de Gödel também e outras questões, os paradoxos gerados na matemática e na lógica, permitiriam a pessoas falar besteiras usando a linguagem formal sem errar. Isso criaria uma inconsistência em toda a matemática em si. O Wittgenstein era diferente. Ele cria que a aplicação dessas questões que geram o problema. Então, você consegue identificar o paradoxo de Russell, tu consegue identificar problemas de contradições dentro de sistema formal lógico. Então, o que não te permite fazer isso, no máximo, é a ignorância. Mas o certo é que, no geral, a gente pode fazer proposições corretas na lógica e na matemática. E por isso, as exceções, as contradições possíveis, não isolam a validade, aquelas que são verdadeiras, e não isolam o fato que a gente pode identificar quais que são falsas. Né? Então, por mais que pelo teorema de completude de Gödel tu possa dizer algo errado na matemática com formalismo sem erros, a mente apurada, né, ela vai, ela vai conseguir identificar esse erro. E no fim não vai ser um problema, como Turing talvez poderia achar naquele momento, na palestra de 1939. Interessante porque foi um ano antes dele publicar o paper dele, se não me engano, foi um ano depois, na verdade, de publicar um dos papers mais importantes dele e do Gödel. Sobre número, do dele foi sobre números incomputáveis, né? Mas enfim. É que desde 31 até 38 o Alan Turing escreveu alguns papers importantes desse ponto de vista. Como do números incomputáveis, etc. Mas enfim. É isso, até o próximo episódio.